It's wonderful to gather at the breaking of bread today. É maravilhoso nós estarmos unidos para o partir do pão. No matter how long you're a Christian, Não importa quanto tempo você é cristão, to be brought back to the foundation of your salvation, para trazer, de estar de volta à base da sua salvação. and for God to remind you that it is by His grace that you are saved. Deus te lembrando que é pela graça dele que você está salvo. Amen. It should fill our hearts with gratitude. Provavelmente enche o nosso coração de gratidão. Amen. We're going to look at Ephesians chapter 4. And for those who are at the weekend away, E aqueles que estavam no último weekend away, you may remember that we looked at Christ and the body. você pode lembrar que nós olhamos para o corpo, a cabeça, The church is the body of Christ, e a igreja é o corpo de Cristo, but Jesus is the head. e Jesus é o cabeça. He is the head of the church. Ele é o cabeça da igreja. And the head must dictate to the body. E a cabeça deve ditar as regras para o corpo. We must receive our instructions from the head. E nós devemos receber as instruções do cabeça. Then it will be a healthy body. Daí sim será um corpo saudável. Amen? Okay, so this is Ephesians chapter 4. And Laura, if you read the first few verses, please. Okay. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amen. Paul is in prison when he writes this. Paulo estava na prisão enquanto ele escrevia isso. And he calls himself the prisoner of the Lord. E ele se chamava o prisioneiro de Deus. And he's using that to just as a reason for you to wake up to the life that you are called to. E ele fala isso para te acordar, para te fazer acordar para a vida que você foi chamado. He says he is willing to go to prison for this gospel. Ele disse que ele estava de acordo de ir para a prisão por esse evangelho. And surely it's only reasonable that you would live a life worthy of the calling. Então é realmente racionável que você viva uma vida digna do chamado. God has called you from darkness into light. Deus te chamou das trevas para a luz. God has set His love upon you. Deus colocou o amor dele sobre você. God is willing to be called your Father. Deus está no coração dele. Jesus está no coração dele de chamar de filho. Jesus died for you individually on the cross. Jesus morreu individualmente por você na cruz. When you think about these things, Quando você pensa sobre essas coisas, does it not motivate you to live a life worthy of the Lord? não te motiva a viver uma vida digna do nosso Senhor? To make every De sacrifice, fazer todo o sacrifício, to make every effort, de fazer todo o esforço, to bring glory to Jesus Christ para in trazer a your life. glória para o nosso Senhor Jesus. It is not asking too much. Não é pedir muito. And then he says, be completely humble and gentle. E ele diz, seja completamente gentil e humilde. Christians should be different from other people. Os cristãos devem ser diferentes de outras pessoas. When people meet you, Quando pessoas precisam de você, they should sense your humility and your eles gentleness. devem sentir a sua humildade e a sua gentileza. It's the Holy Spirit in you. É o Espírito Santo em você. It's making you like Jesus to them. Está fazendo como fosse Jesus Cristo para eles. He also says to be patient. Ele também, amém. Ele também diz para ser paciente. I don't know why he said it. Amen to his amen. To bear with one another in love. Amém. Para suportar uns aos outros em amor. We're not made perfect yet. Nós não somos perfeitos ainda. I'm not perfect, as my wife will support. Eu não sou perfeito e minha mulher me suporta.
Neither are you, brothers and sisters, who laughed at me. Mesmo vocês, irmãos, We must bear with one another in love. nós devemos suportar uns aos outros em amor. Amen. Some of you are living very close together, Alguns de vocês estão vivendo muito juntos, and that can muito próximos, obrigado. create little tensions. Isso pode criar pequenas tensões. But God tells you to bear with one another in love. Mas Deus te diz para suportar uns aos outros em amor. That's why I married an angel, Amém. Por isso que eu me casei com um anjo. because nobody else would put up with me. Porque ninguém mais conseguiria me suportar. So I checked on the internet. Eu não vou fazer isso. Okay, brother, sister, God says, make every effort to keep the unity of the Spirit. Amém. Deus diz que faça todo o esforço para manter a unidade do Espírito. It's called the unity of the Spirit, capital S. É chamado a unidade do Espírito e tem uma letra maiúscula no Espírito, S do Espírito. E de Espírito. Amém? Ah, é verdade. This went right over my Português e inglês. Okay, the Holy Spirit creates the unity. O Espírito Santo cria a unidade, amém? The Holy Spirit does this. O Espírito Santo faz isso. But our responsibility Mas a nossa responsabilidade is to keep it. é de mantê-lo. He starts it Ele começou in the body of no Christ. corpo de Cristo, But we must keep the unity of the mas Spirit. nós devemos manter a unidade do Espírito. Brother, sister, this is a very serious thing. Irmãos e irmãs, isso é uma coisa muito séria, Because we're talking about the body of Christ. porque nós estamos falando do corpo de Cristo. And I believe division in the church, E eu acredito que a divisão na igreja it's like a tear in the body of é Christ. como se fosse uma tira ou alguma coisa arrancando do corpo de Cristo. Um corte. It's His body. É o corpo dele. And I don't want to be responsible for causing division. E eu não quero ser responsável por causar divisão. And neither should you be. E nem mesmo você deve estar. Remembering that someday we will stand before Him. Se lembre que um dia nós estaremos na frente dele. Amen. I was going to say next verse, but that's my responsibility. Eu ia chamar o próximo verso, mas agora é a responsabilidade dele. He loves these little gadgets. You know, yesterday on Facebook I got this message, a photograph, I'm sending you something, a little gift. Ontem ele recebeu uma mensagem minha falando, eu estou enviando algo para você, um presente. I said, great, what a gift after such a long time, we're friends such a long time, this would be amazing. Um presente de tanto tempo de amizade. And he said, here's a photograph of it. Uma foto. I yawned when I looked at that. Ele bocejou. Okay. God says there's one body, Deus diz que tem corpo. just one body of Christ. Somente corpo em Cristo. Amen. Yesterday I was in Boladineve. Ontem I'm estava pronouncing it right. I'm waiting for people to start laughing. But there's just one body. E é somente corpo. And it was absolutely wonderful at that meeting. E foi absolutamente maravilhoso aquele corpo. Remember that, it's your brothers and sisters in Christ. Amém. Se lembre deles, são irmãos e irmãs em Cristo. There's just one body Somente corpo. and one Holy Spirit. E somente Espírito Santo. One Holy Spirit in the body, Somente Espírito Santo no corpo. guiding and directing us. Guiando e direcionando a gente. Amen. That's why we want harmony. É por isso que a gente quer harmonia. Just as you were called to one hope when you were called. Assim como você é chamado para ser. Assim que você é chamado, nenhuma esperança. Sorry. Amen. One hope, that is, we're going to one place. Uma esperança que é que nós iremos para lugar. God is bringing us to heaven. Deus está nos levando para o céu. Amen. One Lord, Senhor, Jesus Christ. Jesus Cristo. One faith. Uma fé. There's just one gospel, Somente evangelho. as Lucas preached earlier. Como o Lucas pregou mais cedo. Saved by the grace of God. Salvos pela graça de Deus. Jesus dying for your sins. Jesus morrendo pelos seus pecados. Jesus paying the penalty for your sins. Amém. Jesus pagando pelos seus pecados. God is perfectly just to save you. Deus é perfeitamente justo para te salvar. Because the payment for your sins has been accepted. Porque o pagamento pelos seus pecados já foi aceito. Jesus was raised from the dead. Jesus ressuscitou dos mortos. God accepted the payment. Deus aceitou o pagamento. Amen. One baptism.
batismo. We believe in baptism. Nós acreditamos em batismo. Baptism of believers. O batismo dos que acreditam. People who've accepted Jesus Christ as their Savior and their E Lord. ele colocou Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador. Then publicly they declare it through their Daí em baptism. diante, publicamente, eles declaram isso através do batismo. Amen. Wonderful. You know, last week 4 people got baptized. Na última semana, 4 pessoas foram batizadas. Okay, then 20 people jumped in. As pessoas pularam. I'm not accepting those 20. Eu não estou aceitando aqueles outros 20. That was, I'm joking, one God and Father of all. Pai e Deus de todos. Hallelujah. We have the same Father. Amém. Nós temos o mesmo Pai, amém? You're praying to the same Father. Você ora para o mesmo Pai. And He is Father of your family in Brazil. E Ele é Pai da sua família no Brasil também. Those who are Christian. Aqueles que são cristãos. He's watching over you. Ele está olhando por você. And watching over them as Ele well. está olhando por eles também. Commit your loved ones to Him. Derrame seu amor para Ele. That's Johnny from Venezuela. Hello, Johnny. Johnny is a very good singer. You're welcome. There's 2 chairs here. 2 chairs here. Okay, one God and Father of all, who is over all, Pai de todos que está sobre todos. and through all, E através de todos. and in all. E em todos. God has come into your life Deus veio para a sua vida by His Spirit. pelo Espírito dele. But the next verse. Mas o próximo verso. No, sorry. I didn't touch that. So we need to go back. Sorry. My goodness. Very obedient. But I'm looking at the last part. But to each one of us, grace has been given as Christ has apportioned it. Mas para a graça. Só um pouquinho, vai, gente. E a cada de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Amen. To each one of us. Para cada de nós. Us being Christians. Nós sendo cristãos. Who are part of the body of Christ. São parte do corpo de Cristo. God has given you grace. Deus te deu graça. Not just to save you. Não somente para te salvar. But that you may serve Him. Amém. Mas também para você servir a Ele. Every part of the body of Christ is needed. Amém. Toda a parte do corpo de Cristo é necessária. God has given grace to you. Deus te deu graça. You've got something to do for Jesus. Vocês têm alguma coisa para fazer para Jesus. Something to do for the kingdom of Alguma God. coisa para fazer pelo reino de Deus. It's not just coming to church. Não é somente vir para a igreja. God has something for you to do. Deus tem alguma coisa para fazer. Each one of us. Para cada de vocês. Each one of us. Para cada de nós. You are not excluded. Você não está excluído. Each one of us. Para cada de nós. And as Christ has apportioned it. E assim como Deus colocou a porção. In other words, the head. Em outras palavras, a cabeça. Where all the wisdom and knowledge is. Onde toda a sabedoria e o conhecimento está. Decided on what gift to give you. Decide que dom Ele vai te dar. He knows what is just right for you. Ele sabe o que é certo para você. The ministry that is just right for you in the body of O Christ. ministério que é certo para você no corpo de Cristo. He decided upon it. Ele decide sobre isso. You don't decide on it. Você não decide sobre isso. He decided. Ele decide. And He's right. E Ele está certo. Don't try to be something that God never intended you to be. Não tente ser alguma coisa que Deus nunca intencionou você a ser. But be happy that there's a place in the body of Christ just for you. Amém. Mas seja feliz que tem lugar no corpo de Cristo para vocês. That will be true happiness Isso vai ser alegria verdadeira. when you find out what God wants you to do in His body. Quando você descobre o que Deus quer que você faça para o corpo dele. When the head sends down the commands to the parts of His body. Quando o cabeça envia os comandos para o corpo. And the body instantly E o obeys. corpo instantaneamente obedece. Amen. That's what we want. É isso que nós queremos. Amen. No. Okay, I'll do it myself.
Okay, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and the teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. In Portuguese, Lara, please. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amen. Amen. Again, it says here, Christ himself gave. De novo diz aqui que Cristo, Ele mesmo os deu. He gave. Ele deu. It's not the pastor deciding what ministry you Não é o have. pastor decidindo que ministério você vai ter. Christ gave that ministry. Cristo deu esse ministério. There's ministries for you. Tem ministério para você. Not all of them are listed here. Não todos eles são listados aqui. You will find other gifts of the Spirit in Romans chapter 12, Você vai achar outros dons do Espírito em Romanos capítulo 12, 1 Corinthians chapter 12, 1 Coríntios capítulo 12, how the gifts should be used, 1 Corinthians 14, como os dons devem ser usados, 1 Coríntios 14, but there's something there for you, mas tem algo ali para você, and it's from Christ. e é de Cristo. But you know something? Mas quer saber de algo? Christ told a parable Cristo disse uma parábola about the Lord of the house giving out talents to different people. Sobre o senhor da casa dando diferentes talentos para os seus serventes, talentos era uma moeda. Amen. One got 10. Pegou 10. One got, was it 5? Outro conseguiu 5. We go with 5. And Nós vamos com 5. one just got a single talent. E o outro conseguiu somente um talento. It's really interesting. É muito interessante. It was the person with the one talent Foi a pessoa com somente um talento who buried it que a enterrou and didn't use it. e não o usou. And he had to answer to the Lord of the house. E ele iria ter que responder para o senhor da casa. Brother, sister, Irmãos e irmãs, do you know what gift God has given you? você sabe qual o dom que Deus tem te dado? Do you know what your ministry in the body of Você Christ sabe is? qual é o seu ministério no corpo de Cristo? Do you know what God has called you to do? Você sabe para o que Deus te chamou a fazer? It is Christ himself who has given you that ministry. É Cristo e Ele mesmo que está dando esse ministério. He wants you to use that ministry. E Ele quer que você use esse ministério. But Mas you must walk close to God. você deve andar junto de Deus. The gift is not enough. Dom não é o suficiente. You must receive the anointing of the Holy Você Spirit. deve receber a unção do Espírito Santo. And to receive that, E para receber isso, you must walk close to você God. deve andar junto a Deus. You must pray Você deve orar that God will bless you. para que Deus o abençoe. You could have the best musicians and the best singers in the world, Você pode ter os melhores músicos ou os melhores cantores do mundo, but if they're not anointed by God, mas eles não têm a unção de Deus. it's just entertainment. É só entretenimento. But we want ministry. Mas nós queremos ministérios. We want Holy Spirit ministry. Nós queremos um ministério do Espírito Santo. We want men who preach under the anointing of God. Queremos homens e mulheres que pregam debaixo da unção de Deus. Men who receive the word from God. Homens e mulheres que recebem a palavra de Deus. We want evangelists who are moved by the Spirit of God. Temos evangelistas que são movidos pelo Espírito Santo. We want people who are going to reach children and teenagers with the gospel. Nós queremos pessoas que vão alcançar jovens e crianças com o Evangelho. What has God burdened you with? O que Deus colocou em você? Some of you have been called to a life of prayer. Alguns de vocês foram chamados para uma vida de oração. Pastors depend upon you. Pastores dependendo de você. Preachers depend upon you. Pregadores dependendo de você. Are you fulfilling your ministry? Você está cumprindo o seu ministério? Are you doing what God has told you to Você do? está fazendo o que Deus te chamou a fazer? All of us must answer to God. Nós todos devemos responder a Deus. That day is coming E esse dia está chegando. when you stand individually before Him. Quando você vai estar de frente individualmente a Ele. He will say to you, I gave you that gift. Ele vai te dizer, eu te dei aquele talento. I gave you that Eu ministry. te dei aquele ministério. And let's hope that nobody answers, I buried it under
under the E ground, vamos esperar que ninguém vai responder. Eu enterrei. where it was no use to anybody. Onde não tinha nenhum uso para ninguém. These gifts that God has given, Esses dons que Deus tem dado, what are they for? para o que eles são? Are they for pastors to get rich? São para pastores ficarem ricos? So pastors can have big cars, big houses, Para que pastores possam ter grandes carros e grandes casas? so that evangelists can travel first class Para que evangelistas viajem em primeira classe and make a big name for e themselves? façam um grande nome deles mesmos? That's not what God gave the gift for. Não é para isso que Deus deu os dons. There's too many of them in the church of Jesus Christ. Desses da igreja de Jesus Cristo. God says, Deus diz, the reason these ministries were given a razão para esses ministérios são dados. were to equip His people. É para equipar o seu povo. To equip His people. Para equipar o seu To povo. strengthen the body of Para Christ. fortalecer o corpo de Cristo. To raise up the body so that they do works of service. Para levantar o corpo de Cristo, para assim eles possam servir. This is Holy Spirit ministry, Esse é o ministério do Espírito Santo. where lives are touched by God, Onde vidas são tocadas por Deus. using the gifts of the Holy Spirit, Usando os dons do Espírito Santo. so that you may serve the body of Para Christ. assim você possa servir o corpo de Cristo. Serve the body of Christ. Sirva o corpo de Cristo. Your Savior, your Lord, O seu Senhor, o seu Salvador. got down on His knees Ficou de joelhos. and washed the feet of the saints. E lavou os pés dos seus santos. He washed the feet. Ele lavou os pés. He was the King of Kings. Ele era o Rei dos Reis. He was the Lord of Lords, Ele era o Senhor dos Senhores. the King of glory. O Rei da Glória. He took off His crown. Ele tirou a sua coroa. He took off His royal Ele robes. tirou o seu manto real. And He put on a serving robe. Ele colocou uma roupa de servo. And He got down on His E ele knees se ajoelhou to wash the feet of His saints. para lavar o pé dos seus santos. Brother, sister, Irmãos e irmãs, humble yourself before se God. humilhe diante de Deus. You are here to serve Você está aqui para servir the body of Christ, o corpo de Cristo, to be a blessing para ser uma bênção to your brother and sister, para os seus irmãos e irmãs, even the weakest of your brothers and até mesmo os sisters, mais fracos dos seus irmãos e irmãs, even the poorest. até mesmo os pobres. Do it quietly. Faça quietamente. Do it so in a way that only God gets the glory. Amém. Faça isso somente para Deus ver e dar a glória. Try not to draw attention to yourself. Amém. Tente não chamar a atenção para você mesmo. Don't try to get attention for yourself in the body of Não tente Christ. chamar a atenção para você mesmo no corpo de Cristo. The glory must be His and His alone. E a glória deve ser para Ele, somente para Ele. God is a jealous God, Deus é um Deus ciumento. and He will take the anointing off you, Ele vai tirar a unção de você. and you will be useless. E você não vai ter nenhum uso. God took the anointing off me for 2 years Deus tirou a unção de mim durante 2 anos. because I was proud, Porque eu era orgulhoso. because I was arrogant, Porque eu era arrogante. because I was taking the glory that belonged to Him to myself. Porque eu estava tirando a glória que era para Ele, para mim mesmo. And God humbled me E Deus me humilhou for 2 years. durante 2 anos. No power Nenhum poder to preach or to pray. para orar ou pregar. And then God returned Então Deus retornou. and He taught me one lesson. Ele me ensinou algo. Uma lição, It perdão. is this: E é isso. without me, Sem mim. you can do nothing. Você não consegue fazer nada. Without me, Sem mim. you can do nothing. Você não consegue fazer nada. Without the anointing of God, Sem a unção de Deus. you can do nothing. Você não consegue fazer nada. Brother, sister, Irmãos e irmãs. you've got a gift, Você tem um dom. you've got a ministry, Você tem um ministério. but the anointing, Mas a unção, the power, o poder, comes from heaven vem alone. dos céus somente. Humble yourself before Se Him. humilhe diante dele. Seek His face. Busque a face dele. Spend time with God. Gaste tempo com ele. Spend time alone with God. Gaste tempo sozinho com ele. Pray. Ore. Pray and fast. Ore e jejue. God, please. Diga, por favor, Deus. Please give me the anointing.
Me dê a unção. It's precious. É precioso, It's pure. é puro. And money can't buy E it. nenhum dinheiro pode comprar. It only comes from God. Somente de Deus. Amen. So that the body of Christ may be built up. Que assim o corpo de Cristo possa ser levantado, construído. The pastor is not doing his job O pastor não está fazendo o trabalho dele if the body of Christ is not being built up. se o corpo de Cristo não está sendo levantado. If people come into this church in January Se as pessoas vêm para essa igreja em janeiro and in December they leave e em dezembro eles saírem and they're still the same e eles continuam os mesmos, as when they came in, como de quando eles vieram, no growth, nenhum crescimento, no development, nenhum desenvolvimento, there's something wrong. tem algo errado. Are they being fed with the right food? Será que eles estão sendo alimentados com a comida certa? If a child is not growing, Se a criança não está crescendo, is the food right? será que a comida está certa? Or is there no exercise? Ou será que não tem nenhum tipo de exercício? The pastor must supply the food, O pastor deve prover a comida, but you must mas exercise vocês devem se exercitar so that you grow. e assim vocês possam crescer. It was a blessing last night to hear Julia's testimony. Foi uma bênção ontem à noite quando a gente ouviu o testemunho da Júlia. Amen. I said to Susan, Eu disse para a Júlia, that's twice Julia has given her testimony. é a segunda vez que a Júlia dá o testemunho dela. And each time when she gives her testimony, E cada vez que ela dá o testemunho dela, it is short, é curto, but it's to the point. mas é direto ao ponto. And you receive something from it. E você recebe algo daquilo. Amen. Amém? If you're to give your testimony, Se você está aí para dar o seu testemunho, pray much over it, ore muito sobre isso. that it may be a blessing to the body of Christ. Que possa ser uma bênção para o corpo de Cristo. Amen. Amen. Let's look at the next verse. Ah, yes. That's it. Until we all reach unity in the faith. Okay, Laura, you can read. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amen. Unity in the faith. A unidade na fé. Not doctrine that is false, Nenhuma dessas doutrinas que é falsa, but true doctrine. mas através da doutrina, Biblical. a doutrina bíblica, Balanced. o balanço, It must be balanced. tem que ter um balanço And it must be blessed by God. e deve ser abençoada de Deus. That's what you want when you listen to a sermon. É isso que você quer enquanto você escuta uma pregação. It must be biblical. Tem que ser bíblica, It must be from the Word of God. tem que vir da palavra de Deus, But it must be balanced. mas também tem que ter um balanço. And it must receive the blessing of the Holy E Spirit. você deve receber a bênção do Espírito Santo, In the knowledge of the Son of God. na sabedoria do Filho de Deus, And become mature. e se torne matura. This is God's desire for you. Esse é o desejo de Deus para vocês, That you grow que vocês cresçam as Christians. como os cristãos, Becoming mature. se tornando maturos Of the fullness of Christ. na sabedoria Na plenitude. Plenitude de Cristo. Na plenitude. de Cristo. Amen. E não diz memória. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Amen. What wonderful words these are. Palavras maravilhosas são essas. That we no longer be infants or children. Que nós não somos mais crianças infantis, Not sure of what you believe. que não têm certeza do que acreditam. A new preacher arises and tells you something different and then you follow that preacher. Um novo pregador aparece, ele diz essa palavra e você se inverte a essa pregação. Somebody gives you books and then you're off on another tangent. E então alguém te dá uns livros, então você está para fora em outra tangente. Tossed to and fro. Back and forth. Jogando para frente e para trás. Amen. Children don't mature
when their homes are unstable. As crianças não são maturas enquanto a casa delas é instável. They need stability in the home Eles precisam de estabilidade na casa to mature. para se tornarem maturos. Each child of God should have a spiritual home Cada criança de Deus deve ter uma casa espiritual, that you may grow, que você possa crescer, that you may mature, que você possa se tornar maturo, that you may know stability in your Christian que você life, possa ter estabilidade na sua vida cristã. that you're not tossed to and fro like the waves of the Que sea. você não é jogado para frente e para trás como as ondas do mar. Amen. Instead, speaking the truth in love, No lugar disso, você fala de verdade e vida. we grow up, Você cresce, maturing amadurecendo the body o corpo with the head. com a cabeça. Amen. Amém? This is what God wants. É isso que Deus quer. This is what God wants in this É isso church. que Deus quer nessa igreja. This is what Christ wants in all of his churches. É isso que Deus quer em todas as igrejas. The body growing up, Que o corpo cresça, maturing, amadurecendo staying in touch with the head. e estando em contato com a cabeça. Amen. And just a few more verses. Somente mais alguns versos. Okay, Paul says, okay, I'll let you read that out loud. Ok. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais, agindo como mundanos. Again, it's the same truth Novamente, é a mesma verdade. that God wants that we shouldn't stay as children anymore, Que Deus não quer que nós permanecemos como crianças, but that we should grow up. que nós devemos crescer. He says the food is different for children and for mature Ele Christians. diz que a comida é diferente para crianças em Cristo ou adultos em Cristo. But we don't want babies on milk all the time. Nós não queremos crianças no leite todo o tempo. It's okay when they start, Tá tudo bem se eles, quando é no começo, but they need to mature mas eles precisam amadurecer and to receive solid food. e receber comida sólida. And those who are leaders of the discipleship groups E aqueles que são os líderes dos grupos dos discipulados, realize how important your ministry is. percebam quão importante o seu ministério é. Under God, Debaixo de Deus, you can be used você pode ser usado to influence Christians for the rest of their para life. influenciar cristãos para o resto das suas vidas. But you leaders Mas para vocês líderes, must walk close to God. devem andar perto de Deus. Be sensitive to the Spirit of God. Sensível ao Espírito Santo. And be careful what food you are giving those people. Amém. E tome cuidado para que comida você dá para os filhos. Amen. Okay, I'm going to just go quickly here. It's talking about building, and it says, be careful with the materials you use. E está falando sobre construção e tomar cuidado com os materiais que vocês usam. Thanks, Lara. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, Notice the contrast here. Veja o contraste aqui. Gold, silver, precious stones, Ouro, prata, pedras preciosas or wood, hay, and straw. ou madeira, feno ou palha. If you put a match to wood, hay, or straw, Se você colocar uma comparação entre madeira, feno ou palha, um fósforo, um fósforo,
They don't last. Eles não duram. Brother, sister, Irmãos e irmãs, all your ministries todos os seus ministérios should be gold, silver, precious stones. devem ser ouro, prata e pedras preciosas. In other words, every meeting counts for the kingdom of God. Em outras palavras, todos os cultos contam para Deus. Every meeting, Todos os cultos, every song, todas as músicas, every word, todas as palavras, every prophecy, toda a profecia, gold, silver, precious stones. ouro, prata e pedras preciosas. Every prayer, Toda oração, gold, silver, precious stones. ouro, prata e pedras preciosas. You must walk close to God. Você deve andar perto de Deus. You must have the anointing from God. Você deve ter a unção de Deus. Look what's going to happen. Veja o que vai acontecer. Amen, Laura, please. Sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. This is a very, very solemn part of the Word of God. Essa é uma parte muito solene da palavra de Deus. But I would love the Holy Spirit to burn it into your hearts. Eu adoraria que o Espírito Santo fizesse queimar isso nos seus corações. Because when you understand this, Porque quando você entende isso, you will never treat your ministry lightly again. você nunca vai tratar o seu ministério da mesma maneira novamente. God says, Deus disse, every person's work will be revealed by fire. Deus disse, toda a obra do seu povo será revelada pelo fogo. In other words, when you stand before Em God, outras palavras, quando você estiver diante de Deus, you will give an account for your ministry. você vai dar conta do seu ministério. The fire will test it. O fogo irá testá-lo. The fire of God. O fogo de Deus. And if it's from God, E se o ministério é de Deus, and if it was for the glory of God, e se o seu ministério foi para a glória de Deus, it will survive. vai sobreviver. You will be rewarded. Você vai ser recompensado. But Mas, if what you were doing was not from God, o que é que você estiver fazendo não for de Deus, if you were doing something that God didn't command you to do, se você estivesse fazendo algo que Deus não te mandou a fazer, if you were